Discordâncias, onde as opiniões se cruzam, se confrontam e fazem pensar. Com Alferes Pereira, Délio Carquejo e Filipe Dias, todas as quintas-feiras, às 19 horas, na sintonia Discordâncias, o debate que dá que pensar. Boa noite, está no ar o Discordâncias, o novo programa de comentário político da Rádio Sintonia. Estreia hoje o debate que dá que pensar e que todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, vai discutir a atualidade com o foco no Concelho de Santa Maria da Feira, mas não só. Alferes Pereira, Délio Carquejo e Filipe Dias são os comentadores residentes do programa, que será moderado por mim, Filipa Gomes. O Conselho foi a votos a 12 de outubro e o resultado deixou pouca margem para dúvidas. O PSD saiu claramente vencedor, conquistou uma maioria expressiva, domina a Câmara Municipal com 7 eleitos, a Assembleia Municipal com 18 deputados e elegeu ainda 22 presidentes da Junta. O PS saiu enfraquecido, perdendo representação nos principais órgãos, embora tenha conseguido conquistar mais uma junta de freguesia, somando agora 5. O Chega afirmou-se como terceira força política, elegeu um vereador, conquistou 4 deputados na Assembleia Municipal e passou a ter influência nas freguesias com 15 eleitos. A Iniciativa Liberal manteve o lugar na Assembleia Municipal e cresceu nas freguesias, agora com 13 eleitos, enquanto o Bloco de Esquerda e o CDS desapareceram do mapa autárquico. Já a CDU ficou reduzida a apenas 2 eleitos em assembleias de freguesia, um cenário político redesenhado, com o PSD a reforçar o poder, o PS a tentar recuperar terreno e novas forças políticas a ganharem relevância. Com os resultados ainda a darem que falar, iniciamos o Discordâncias pelo ponto de partida e com uma breve análise também ao desfecho destas eleições. Filipe Dias, Délio Carquejo, Alferes Pereira, bem-vindos aos estúdios da Sintonia. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Muito bem, estão preparados para discordar? Claro que sim. Mas com elevação sempre. Concordamos sempre em discordar. Muito bem. Não sei quem é que quer começar com esta análise. Se calhar começo pelo Délio. Délio, quem foram os vencedores ou o vencedor da noite eleitoral? O vencedor da noite eleitoral é o PSD, sem sombra de dúvidas. Não poderia dizê-lo de outra forma. O PSD reforça a liderança na Câmara Municipal, portanto, com 49,3%, 39 mil votos. O PS tem um ligeiro aumento em votos absolutos, ou seja, 21.545, mas em termos percentuais cai para 27,3%. O Chega entra com representação na Câmara, com 8.840 votos, correspondem a 11,2%, conquista um vereador. Portanto, retiram um vereador ao Partido Socialista e entra um vereador do Chega. Em termos de participação tivemos 62,2%, melhor em relação ao ciclo anterior. Sim. E portanto, estes são os resultados-chave. E sobre estes resultados não há nada a dizer. O que é que se pode afiançar relativamente a isto? Com uma maioria absoluta, o PSD governa sem travões formais, mas a oposição continua a estar lá. Independentemente do PSD ter uma maioria absoluta, a oposição vai continuar a ser o espelho da democracia local, portanto é assim que nós esperamos que o seja. Vai fiscalizar, vai propor, vai manter o debate vivo, porque é muito importante existir uma oposição, e essa oposição é tanto mais perigosa quanto mais ausente ela estiver. Isso é quase como termos uma maioria também arrogante, e portanto nós não temos nem uma maioria arrogante, ou pelo menos até agora não tivemos, também não tivemos uma oposição ausente, mas é importante que ela de facto não esteja ausente. E quando eu refiro este aspecto ausente é de que este espectro que agora se forma com uma entrada de uma nova força política também na variação, que esta contribuição da oposição seja uma contribuição ainda mais reforçada do que aquela que era quando nós tínhamos uma oposição com um único partido. Sim, sim. Notas iniciais. Claro que sim. Filipe Dias, também um olhar para estas eleições, vencedor claramente o PSD. Ora, antes de mais, boa tarde, Filipe. Cumprimentar aqui o Délio Carquejo, cumprimentar o Alferes Pereira e a dizer que é para mim um privilégio enorme e um orgulho de estar a debater com eles. São duas pessoas que acompanham há algo muito tempo neste espectro político. Discordamos muitas vezes, concordando também muitas vezes, e certamente que este programa vai ser um ponto de encontro e desencontros, mas acima de tudo que será sempre com elevação, e tentaremos sempre também com informação, que é um dos pontos que queremos caracterizar este programa. O outro ponto inicial é também dar-te a nota que para mim é um privilégio estar aqui contigo. És claramente
uma das pessoas que mais estimo e que mais admiro na comunicação social, e fazer este programa contigo, Filipe, é para mim um verdadeiro privilégio. Obrigada. Podemos fechar já aqui, eu já estou feliz, já ganhei o dia. Portanto, isto é feito este Eu discordo de ti, há outras pessoas... Não, estou a brincar. Concordamos, acho que os três nisto. Uma breve análise, portanto, fazer relativamente a esta um rodapé. Acho claramente que o grande partido vencedor nestas autárquicas foi o Partido Social Democrata, o PSD. Para a Câmara Municipal mantém os 7 vereadores. Sim. Lembrar que houve uma desagregação de freguesias, e mesmo com esta desagregação de freguesias, o PSD mantém essa vitória, e permite-me só dar aqui uma nota: das 28 freguesias que existem agora, o PSD tem 22. Sim. O que quer dizer que nesta altura tem 22 e os restantes têm 6 juntas de freguesia. Sim. Antigamente o PSD tinha 16 e as restantes tinham 5. Embora o PS tenha mais uma junta de freguesia, neste caso, percentualmente o PSD mantém, até aumenta, passa de 76% para 79% das juntas de freguesia, portanto, percentualmente tem mais alcance. Dizer também que para a Assembleia Municipal foi claramente uma vitória muito importante, ou seja, passa para 18 deputados, um resultado histórico para o PSD no Conselho. Eu acho que o maior número que o PSD tinha tido era 17 eleitos na Assembleia Municipal. Portanto, reforça agora 18, e dar nota que até aqui os presidentes de junta eram os fiéis da balança. Sim. Na Assembleia Municipal, e neste momento, sem os presidentes de junta, o PSD consegue ter maioria na Assembleia Municipal perante Sim. os restantes grupos municipais. Juntando todos dariam 15 deputados, 20 pronto, depois tem os presidentes de junta, exatamente. Portanto, aqui há esta nota que queria dar, portanto, uma vitória em toda a linha. O PSD ganha em quase todas as freguesias para a Câmara Municipal, perde apenas em Pigeiros, ganha em quase todas as freguesias, para a Assembleia Municipal, perde apenas em Pigeiros para a Assembleia Municipal, ganha quase todas as juntas de freguesia para a Câmara Municipal, perde apenas em Pigeiros e em Lobão, portanto, e nas juntas de freguesia mantém o grande grosso. Podemos depois cá esmiuçar aqui uma ou outra que podia ser uma surpresa. Outros partidos claramente que temos que dar como nota vencedora é o Chega. O Chega elege torna-se a terceira força política do Conselho. É a terceira força política, tem 4 elementos na Assembleia Municipal, e é um partido que está em franco crescimento e tem que ser olhado desta forma, para as pessoas, para os quadros que existem no Partido Chega. As ideias que trazem consigo foram sufragadas pela população, tiveram o aval da população, portanto foram um dos partidos vencedores desta noite. Diria que derrotados, eu acho que derrotados, acho que nunca há derrotados propriamente dito, não quero pôr aqui palavras bonitas, mas o simples facto da coragem das pessoas se sufragarem, colocarem-se ao escrutínio público, é muito ingrato e muito injusto dizer que há derrotados. Resultados menos positivos, temos claramente que dizer que o Partido Socialista perde uma variação, portanto, não é condição sine qua non, mas numa transferência direta, a variação que estava no Partido Socialista transfere-se para o Partido Chega, porque o PSD mantém as 7 variações. Há um decréscimo grande também na Assembleia Municipal. E podia-se pensar que eles iam buscar ao PSD e não ao PS. Exatamente. E permite-me falar aqui uma nota, porque isso é que eu não consigo dizer que poderia ser uma derrota do PS, porque mantém, e havia aqui uma junta freguesia ou outra, que até poderia estar em risco naquilo que era os mentideiros da política, e o PS mantém as juntas de freguesia que tinha. Neste caso, Sanguedo, mantém Nogueira, que eram de transição. Souto mantém, é de segunda vaga, e o David também em Lobão mantém que é de segunda vaga. O Melo, o nosso amigo Melo, é um movimento independente mais milheiros, embora tenha uma ligação conhecida, histórica ao Partido Socialista, mas não podemos dizer que é propriamente uma nova. E na conquista, o Engenheiro Cardoso, o Pigeiros, portanto, acho que aqui podemos dizer que não é uma derrota do Partido Socialista, porque tem esta manutenção das juntas de freguesia e ganha uma nova. A última pincelada que queria dar é a saída da Assembleia Municipal de 3 forças políticas. Sim. Falamos do CDU, do Bloco de Esquerda e do CDS. O CDS tinha uma implementação muito forte no Conselho de Santa Maria da Feira, e mesmo nas freguesias, e perdem toda a linha aí. Na Assembleia Municipal. Nas freguesias perde muito. O Chega ainda nas freguesias elege em quase todas a que foi a sufrágio, só em Capães é que não elege, que peço desculpa, mas acho que é só em Capães que não elege.
E temos, claramente, estas saídas das três forças políticas, uma menção honrosa para a Iniciativa Liberal, que mantém o seu eleito, troca de Carlos Martins para Rui Oliveira, mas mantém o seu eleito na Assembleia Municipal. Voltamos a uma Assembleia Municipal a 4 forças. E vou deixar aqui uma menção honrosa para terminar esta pincelada inicial, que é para um partido que não elege, mas acho que fez uma campanha muito positiva, que foi o LIVRE. Acho que o LIVRE trouxe... Também com um bom candidato. Sim. Filipe Honório. Acho que tanto Filipe Honório como também os candidatos às juntas, os Sim. que foram, de uma forma muito jovial, muito cordial, mas que fica esta nota positiva, digo eu, para o LIVRE. Muito bem. Tenho que passar a palavra ao Alferes Pereira para equilibrarmos aqui tempos também. Alferes, bem-vindo aqui aos estúdios da Sintonia. Boa e ao tarde, mais uma Discordâncias. E um abraço aqui também ao Lélio e ao Filipe. E como uma das tuas palavras, realmente estamos perante um caso notabilíssimo da comunicação social. Hoje vais ganhar, não é o dia, é a semana, não é? Vocês estão a colocar a fasquia lá em cima e eu não vou conseguir dormir nas próximas semanas para tentar, não sei, chegar a esse cenário que vocês projetam. É mais do que justo. Mas obrigado, Alferes. Muito bem. Olha, tentando ser o mais sucinto, o mais rápido possível, que nem sempre consigo. Eu acho que há um grande vencedor, claro, na noite, PSD, quando a maioria das pessoas que percebem um bocadinho disto pensaria que o PSD iria perder um vereador, mantém esse vereador. Em termos percentuais, até penso que o resultado sobe ligeiramente. Há um segundo vencedor, não será um vencedor absoluto, mas é um vencedor, digamos, relativo, um vencedor secundário, que é o Chega. Chega, literalmente chega, vê e vence. Entra para a variação automaticamente e, portanto, tem, de facto, uma votação que todos os outros partidos estavam a tentar, com exceção do PS, estavam a tentar e não conseguiram. O Chega chegou e elegeu um vereador, sendo que há há aqui um sabor de vingança, sendo que o vereador do PSD é um ex-quadro do PSD, presidente de junta, que tentou ser vereador e não conseguiu, porque o PSD fechou-lhe a porta e agora entra pelo Chega. E estas coisas são como são. O mundo, às vezes, dá muitas voltas e as coisas, enfim, acabam por acontecer. Deixa-me só dizer, no caso do PSD, que esta vitória, obviamente, é muito da Amadeu Albuquerque. A dada altura foi questionado se ele teria aceitação total dentro do partido, teria alguns anticorpos. Se os tem, a coisa foi bem disfarçada, conseguiu realmente uma grande vitória e também, é preciso dizê-lo, é uma vitória também do Mário Jorge Reis, porque é o Presidente da Conselhia. Claro. Estas coisas no PSD sabemos que é sempre ali a duas cabeças, mas muito do trabalho é da Conselhia, o Mário Jorge coordena e, portanto, também é uma vitória grande para ele, que tem que ser aqui referida. Não te quero interromper, desculpa só dar uma nota, eu concordo plenamente, eu ia guardar esse ponto quando fôssemos fazer a análise do futuro, quando falarmos da nova variação, mas concordo plenamente que é um sufrágio de Amadeu Albuquerque que colocou-se muito em cima da mesa nestas eleições, a legitimidade daquele ano que ele teve após o Eduardo Sousa. O Will tem uma votação razoável, nem perde nem ganha, em termos eleitorais e em termos de políticos, aliás. Estava à espera de mais do Iniciativa Liberal, confesso, estava à espera de mais. Sei que também a Iniciativa Liberal tem tido alguns problemas internos a nível nacional e até cá localmente, e portanto isso de alguma forma também se repercutiu. Nas freguesias eles não conseguiram de alguma forma aproveitar algum descontentamento que poderia haver com o PSD. E o não acreditar muito nas candidaturas do PS, pelo menos em algumas freguesias, não conseguiram capitalizar isso. E, portanto, conseguiram uma votação interessante. Estava-se à espera de mais. Não digo eleger um vereador, penso que seria muito difícil, mas talvez chegar ao segundo deputado municipal. Penso que sim. Não conseguiram, com um resultado interessante. Perdedores, para mim, foram todos os outros. E vamos deixar o PS para o fim. Todos os outros, ninguém elegeu vereadores. Também não era isso que se propunham. Mas todos os outros queriam eleger deputados municipais. E nenhum elegeu. O LIVRE, para mim, também é um perdedor. Apresentou-se com legítima aspiração a ter um deputado municipal. Não conseguiu. Gostei da campanha, é um facto. Gostei da campanha deles, muito interessante. Mas não conseguiu. O PAN e o LIVRE não conseguiram esse objetivo. A CDU é barrida também do panorama. Fica apenas com 2 membros de freguesias, Fiães e Oleiros. Bastiões do PCP, portanto, que à partida conseguem sempre. É preciso não esquecer que em Fiães havia a expectativa, até se conseguir um grande resultado, até histórico, tendo em conta a cabeça de lista e tendo em conta o histórico dos últimos 4 anos. Não aconteceu. E, portanto, ficou de fora da Assembleia Municipal. O Bloco de Esquerda desaparece do mapa autárquico. Não esquecendo que o candidato é o líder da estrutura, e era o único deputado, o único membro de uma freguesia que tinha sido eleito há 4 anos. Portanto, era alguém, entre aspas, com alguma legitimidade acrescida, se quisermos, e em que se confiava que pudesse ser a pessoa que poderia, de alguma forma, pôr um travão na tragédia do Bloco de Esquerda, que é uma tragédia absoluta, e começa, obviamente, em Lisboa,
E estes partidos, sobretudo o Bloco de Esquerda, também a CDU, mas sobretudo o Bloco de Esquerda, sofrem muito dos problemas que acontecem em Lisboa, porque são partidos muito centralizados. Sim. O mesmo vai acontecer com o Chega um dia. O Chega, quando começar a ter problemas em Lisboa a sério, vão se manifestar também nas localidades. O CDS, outro grande perdedor, talvez a par com o PS, o grande perdedor. O CDS tinha um deputado municipal, não foi eleito. O deputado municipal é o líder do partido, não é o presidente do conselho, mas é o líder do partido. O presidente da conselhia é a esposa portanto, do vereador, do deputado municipal. Não foi eleito. Perdeu algumas freguesias porque não concorreram. Perderam os membros eleitos de algumas freguesias que não concorreram. Estou-me a lembrar de Canedo, que tinham 2 ou 3 eleitos, salvo erro. Em Lamas também. Concorreram algumas freguesias onde tinham tido resultados muito interessantes e até bons há 4 anos. A Rifana à cabeça, 3 eleitos, desta vez não elege nenhum. Foi até, aliás, para mim, a grande surpresa. Passos Brandão também, a par, porque elegia sempre um. Lembro só uma vez que não elegeu, há 15 ou 20 anos que não elegeu um. De resto, o CDS, por norma, elege sempre em Passos Brandão. Tem um eleitorado muito fiel. E o CDS, obviamente, que aparece aqui como um grande derrotado e que põe em causa toda a estrutura neste momento. E, portanto, penso que o CDS literalmente acabou em Santa Maria da Feira. Terá que repensar a sua vida no futuro. O PS... Rapidamente, Alferes, para rapidamente, o conseguirmos PS, avançar. de facto, é um outro grande perdedor, porque é que o PS, de facto, conseguiu, até em números absolutos, conseguiu um ligeiro aumento, penso eu, em termos percentuais desceu. Mas vamos lá ver uma coisa, o PS, quando se apresenta a umas eleições em Santa Maria da Feira, apresenta sempre para ganhar. É o único partido que consegue fazer frente ao PSD e dizer, o candidato do PSD é falar, e do PS? No fundo, em contraponto, porque de facto é o único candidato que pode, salvo uma outra honrosa exceção, é o único candidato que pode fazer frente, o único partido que pode fazer frente ao PSD. Acontece que o PS perdeu o quarto quando ninguém estava à espera, falava-se até possivelmente de segurar o quarto ou até ir ao quinto, porventura, se corresse muitíssimo bem, perde para o Chega que é um partido de protesto, não vai tirar ao poder, como é costume, mas vai tirar a outro partido da oposição. Portanto, aqui alguma coisa falhou. O PS mantém as juntas de freguesia, é verdade, mas mantém 2 por arames. A de Nogueira da Rajoura foi por arames, foi por meia dúzia de votos. A de Souto não foi por meia dúzia de votos, mas também foi por 100 e tal votos, penso eu. Portanto, não foi por muito. E depois aqui destaco, nas freguesias, mesmo para terminar, o fenómeno de David Neves, em Levão, incontornável. Os fenómenos do PSD de Romariz, 83% dos votos, é digno de registro. Sejam de ver. Lamas. Depois 2 ou 3 freguesias em que ficaram ali muito pertinho em termos percentuais tiveram bons resultados, mas faltou ali 1 ou 2% para poder ter mais um membro na Assembleia e a oposição menos um, que também seria histórico. Rimião, é um dos casos também. Foi por pouco que não chegou ao outro, ao seguinte. E termino dizendo que pela primeira vez em muitos anos o PSD tem maioria na Assembleia Municipal, como disse o Filipe, sem os presidentes de junta. Sim. Nunca acontecia isto, havia sempre ali a questão dos presidentes de junta. Portanto, isto também é histórico e também é preciso dar aqui algum louvor à cabeça de lista, a Adelina Portela, sendo que do outro lado tinha, aí está, vamos nós ao PS, ver quem é que estava do outro lado, tinha só, e não só, tinha apenas e só a deputada... Nesse aspecto discordo relativamente a esta questão de analisarmos entre Adelina e Susana. Não, conta. Porque há aqui... Conta. O fenómeno de eleição para a Assembleia Municipal é um outro fenómeno que não só as caras que nós colocamos à frente. E vão muito... Diferente de, por exemplo, a eleição de presidente de junta. Vão mesmo pela forma como a votação é feita. Ou seja... Dizem que esses são os votos reais de cada partido. Muitas vezes dizem. A Assembleia Municipal reflete os votos reais de cada partido. A Câmara depende da cara, de quem espera liderar, tal como as freguesias. Não sei se é assim ou não. Mas é preciso dar o mérito à Adelina, que ganhou. Não. E à Susana, que foi uma excelente candidata e daria uma excelente presidente da Assembleia. Mas eu, neste aspecto, metam só uma nota. Eu acho que destas eleições, e a verdade é uma, quando se fala cada vez mais que os jovens estão afastados da política, eu tendo a discordar, concordando. O que é que quero dizer com isto? Acho que eles, jovens, estão a ligar-se à política, não sei até que ponto é que têm consciência da importância da política, são coisas diferentes, mas acho que estas eleições trouxeram-nos um ponto para cima da mesa que é um indicador positivo, que é que cada vez mais temos o voto consciente, ou cada vez houve mais pessoas a votar. Eu vou votar no A para a Assembleia Municipal, no B para a Câmara Municipal, no C para a Junta de Freguesia, o que transmite e lá está, sim, nestas eleições, vou dar o exemplo de Rimião, eu não estava nas mesas porque era candidato, mas as pessoas que estavam ligadas à minha lista, que estiveram, e mesmo noutras listas, porque que estiveram na contagem, falavam muito isso.
que havia muita gente que colocava os boletins de voto em conjunto, portanto não separaram, e que via-se que tinha várias indicações diferentes, ou seja, para a Junta era um, para a Câmara outro, para a Assembleia Municipal era outro. Portanto, acho que é um caminho que está a ser feito. Há um caminho a fazer grande? Mas que é mais consciente que em 2021 e em 2017, parece-me que sim. Que as pessoas votam na Junta de Freguesia em quem querem, na Assembleia Municipal em quem querem, na Câmara Municipal em quem querem. Sim, eu estava-me a referir mais, eu desconfio sempre nesta votação, porque se nós colocássemos às pessoas a pergunta o que é a Assembleia Municipal, não sabem. as pessoas teriam muita dificuldade em perceber o que é, sem a responderia perninha de da outra questão da maneira. Câmara O Municipal. que é a Assembleia Municipal? O que é a Assembleia Municipal, sim. Sim. Muito bem, nós... Mas só 2 notas muito rápidas aqui. Primeiro, a marca Alferes, PSD senão não vamos muito ter forte, tempo. muito forte. Metade dos presidentes de junta da feira são presidentes de junta porque foram PSD. Se fossem por CDS, não eram eleitos. A marca do PSD conta 50% dos votos, pelo menos. Com todo respeito, Filipe, se fosses candidato por CDS, em Rimeu não ganhavas as eleições. Pronto, estou a pegar no teu caso para não pegar no caso de alguém ausente. Segundo... Permite-me apenas aceitar a tua análise. Segunda nota. Há o fenómeno Chega, mais ligado à juventude. Agora não temos as mesas por idades, portanto seria interessante verificar que era mais fácil, esse processo pode ser feito, mas demora. Há o fenómeno Chega e isto é sobretudo juventude. Portanto, aquela ideia que a juventude vota consciente, eu acho que a maior parte da juventude, porventura, vota consciente, nós é que não percebemos o raciocínio deles. Temos que fechar para olhar para o futuro e Estou também... muito disciplinar. Eu também. Eu percebi, e houve eu percebi. aqui uma provocação que eu ia pedir direito de resposta mesmo. Se calhar deixamos para uma outra que começar oportunidade, assim, pode ser. então. É porque senão não vamos ter tempo de ir a tudo e eu queria pelo menos tentar tocar os pontos essenciais. E olhando agora já para o futuro, já tomaram posse os órgãos autárquicos, nomeadamente a Câmara e a Assembleia Municipal. Amadeu Albergaria, na tomada de posse, prometeu humildade democrática e afirmou que a maioria não seria sinal de arrogância, mas sim uma ponte de diálogo e abertura a contributos. Que sinal dá o Presidente da Câmara, Délio, com estas palavras no arranque do ciclo autárquico? Eu diria que isto tem a ver com a implicação destas eleições para este quadriênio que temos pela frente. E aqui vai existir uma continuidade executiva, ou seja, esse discurso é um discurso de um menor risco de ruptura administrativa, portanto, porque já temos a estrutura montada, há projetos que de facto este Executivo tem e que estão em curso e neste aspecto, e que têm mais probabilidade de avançar rapidamente por haver de facto esta maioria consolidada. Há um maior também entrada de pluralismo em termos de políticos locais, com a presença, como nós já dissemos, do Chega. E há aqui a expectativa também de prioridades concretas relativamente aos cidadãos e às empresas. Aquilo que é de esperar relativamente a estes resultados que foram tangíveis, não é? E que se podem verificar e que nós agora estamos aqui a debater. Amadeu Albergaria diz aquilo que tem que dizer, ou seja, uma abertura completa ao pluralismo que está à frente dele. Sim, diz que não haverão linhas vermelhas no sentido de haverem diferentes ideias, mas que existirão linhas vermelhas no que toca a desinformação, calúnia e, não me estou agora a lembrar, tenho que recolher aqui, olhar para as minhas notas, calúnia, insinuação e desinformação. Sim, nós aqui com a entrada do Chega, nós poderíamos ter entrada aqui, esta entrada deste novo vereador vai mudar um bocadinho a dinâmica, podia mudar muito a dinâmica, mas Sim. não vai mudar radicalmente a dinâmica. Pode significar mais debate, mas menos acordo automático, ou seja, isso está fora da hipótese, porque o PSD tem a maioria, pronto. Não vou voltar àquela questão do PSD arrogante, não vai ser arrogante, mas simplesmente vai usar aquilo que é a maioria para poder absorver contributos, trabalhá-los e apresentá-los. A minha experiência de 8 anos na variação permitiu-me perceber que, de facto, sempre foi assim também que o PSD trabalhou, ou seja, muitas das medidas que foram implementadas no território, e se calhar isto é uma falha que o Partido Socialista teve ao longo deste tempo, foi não mostrar aquilo que contribuiu em termos destes últimos anos relativamente àquilo que foram medidas implementadas pelo próprio Executivo PSD e que tiveram na sua gênese o contributo do próprio Partido Socialista. Porque uma oposição serve exatamente para isso. Não para criticar, mas para construir. E é preciso mostrar à população que se constrói com base em soluções alternativas. E havia essas soluções. Mas eu refiro aqui um exemplo. A questão da medida da natalidade. Não é uma medida que tenha sido o PSD a apresentá-la. Ela foi apresentada pelo Partido Socialista. Agora pergunto, quantas pessoas sabem isto? Pois.
É esta a questão. É a questão da comunicação? Porque depois o PSD fez aquilo Se que aplica só tecido empresarial, também se aplica à política. Eu vou chegar à tua comunicação é pergunta importante. respondendo Sim, com sim, este sim. exemplo. O que é que o PSD fez? Verificou que, efetivamente, naquela altura, em 2019, reparem, estamos a falar em 2019, é apresentada esta medida, o PSD apropria-se dessa medida em 2021, apresenta como bandeira às eleições autárquicas de 2021 e faz uma coisa benéfica para a população. Inclusive vai mais além do que aquela proposta que foi negada ao Partido Socialista e reformula a proposta. Aumenta valores, a sua continuidade, o seu público de abrangência, transforma. E com isto fez o quê? Fez com que a população olhasse para ela como uma boa medida. E é isto que interessa à população. Por outro lado, vamos dizer assim, então, competia à oposição estar caladinha. Não, a oposição era que manifestar, de facto, o seu orgulho em ter apresentado esta medida e de a levar até à população, mostrando que esteve na base, no contributo, para que isto pudesse aparecer. Mas aí pegaste numa palavra que eu acho que é interessante, que é o contributo. Não obstante que há ideias que vêm da oposição, não quer dizer que às vezes também quando a oposição dá a ideia, que a ideia não estivesse no PSD. Ou seja, a crítica só é valorizada se vier de propostas que são execuíveis. A Claro. crítica só é valorizada se vier de propostas que são execuíveis. Claro. E, portanto, Às vezes pode ser tal convergência de ideias. O contributo, no fundo, até reitera ou reforça uma ideia que pode estar pré-concebida. Exatamente. A questão da E eu naturalidade. penso que Mas o quem a caminho... começou neste caso foi o PS, não é? Quem a começou foi o PS. Não, devia ter esse mérito. apresentou... Exatamente. O Mas PSD o que eu depois estou a foi dizer é, atrás. A diferença às vezes entre expressar, o ir atrás pode não... É só isso que eu estou a dizer. Às vezes nem sempre é verdade. É tal questão da comunicação. Quem diz primeiro publicamente é o PS. Não quer dizer que o PSD não tivesse já no seu Claro, manifesto. claro. E falo porque tive que construir um projeto que eu dei como ideia-chave no meu projeto, algumas ideias base, e que depois a seguir os partidos que concorreram contra mim também apresentaram. Não é quem disse primeiro que teve a ideia primeiro. Filipe, Sim, só para terminar o meu raciocínio, eu considero que está muito bem dito isso que o nosso Presidente acaba por afirmar, o nosso Presidente de Câmara, e era isso que se esperava, efetivamente, de quem tem uma maioria confortável, alargada e que lhe permite, de facto, gerir. Mas eu reforço aqui e volto sempre ao papel que a oposição tem que ter, porque quanto mais informada e mais consistência tiver esta oposição, mais vai obrigar o Executivo a justificar aquilo que são as suas decisões e a ajustar as suas políticas. E isto é o que interessa, no fim do dia, para as pessoas que habitam neste concelho. E, portanto, a partir daí, depois, há todo um trabalho que as máquinas partidárias terão que fazer para se afirmarem no dia das eleições passado 4 anos. E é isto que tem que acontecer. Agora, não dissocio o papel de aglutinador que quem está no poder tem que ter, é a sua estratégia, tem que ter esta estratégia, não uma estratégia repulsiva, porque vai ser arrogante, e se tiver essa arrogância, a população é suficientemente entendedora e consegue perceber perfeitamente isso e penalizar a arrogância. E porque isto levava-me já ao aspecto cultural do português, não é? Que não gosta muito de ver espezinhar o outro. Quando há sempre aqui uma tentativa de defesa. E, portanto, ser arrogante não é uma medida, mas, por outro lado, temos que ter uma oposição que seja forte, e acho que com esta entrada deste novo partido no espectro, principalmente da variação, e também na Assembleia Municipal com uma bancada, porque tem 4, não é? Sim. Já é uma Um bancada, grupo parlamentar. um grupo, e portanto que vai haver aqui de facto debate sério e alternativas que eu espero que sejam apresentadas e que levem até a uma melhor gestão do nosso Executivo. Eu ainda quero ir à questão da Assembleia Municipal, mas Filipe Dias, olhar também para a Câmara Municipal, como é que vai funcionar também este órgão autárquico? Esta terça-feira já foram também apresentados os pelouros, já foram decididos, também já sabemos isso. Sim, ou seja, só dar aqui também uma nota, reiterando um pouco aquilo que o Délio disse, que eu acho que o PSD, e isso também, o escrutínio do povo também vai, da população vai dando também, acho que tem tido uma liderança. Pode haver aqui um ponto ou outro de arrogância, entre aspas, mas tem sabido trabalhar com todos,
ao longo destes mandatos, e daí também esse voto de confiança que a população tem vindo a dar ao PSD, e que neste caso deu ao Amadeu Albergaria, que é o Presidente de Câmara, que foi pela primeira vez sufragado em votos, mas que já tinha um ano de mandato, peço desculpa, entre aspas, com a saída de Emílio Sousa para funções governativas nacionais, que assumiu a presidência da Câmara e que, na minha opinião, assumiu muito bem. É uma pessoa extremamente bem preparada, extremamente competente, e que esta vitória, concordo perfeitamente com o Alferes, é muito personalizada em Amadeu Albergaria, e não duvido que irá trabalhar com todos de uma forma, não diria horizontal, mas acima de tudo não será vertical, ou seja, trabalhar com todos sem ser de uma forma arrogante. Dar aqui nota então que a Amadeu Albergaria mantém o pelouro das obras, que é um dos pelouros mais impactantes. Neste momento a Maria da Feira tem em curso 120 milhões em obra, e faz todo sentido que este pelouro ficasse na mão do Presidente da Câmara, ou no limite... Se as obras andarem faz sentido, se as obras não andarem não faz sentido. No do Vice-Presidente da Câmara, porque claramente estamos o conceito está pujante, está vibrante. Projetos há muitos, mas no terreno não estamos a ver grande coisa, mas pronto, vamos também aguardar, não é? Usando as palavras da mãe da campanha da Amadeu Albergaria, e então fazia todo sentido que estes pelouros tão impactantes e tão importantes ficassem na mão do Presidente ou do Vice-Presidente. E passo desta forma para o Vice-Presidente da Câmara, que para mim também é um dos rostos que personificam esta vitória do PSD, que é Mário Jorge Reis, que é Presidente da Conselhia de Santa Maria da Feira. E deixa-me dar apenas aqui uma nota, que é importante para os nossos ouvintes, é que o PSD, de 28 freguesias, teve que apresentar 23 novas candidaturas. Apenas 5 presidentes de junta eram recandidatos, houve até alguns que podiam ser candidatos que não foram por opção, portanto era 23, vou pôr aqui 22,5, porque a Marlene era embora não fosse presidente de junta, era uma segunda candidatura em São Miguel de Souto. Portanto, Mário Jorge Reis teve este papel, teve que arranjar 23, juntamente com a da Albergaria, mas 23 novas candidaturas juntas de freguesia, e lembremos que trocava Fiens, trocava Lourosa e trocava Santa Maria da Feira, as 3 cidades do concelho, trocavam, e estavam na posse, ou estavam na liderança do PSD, trocavam freguesias muito populosas, como por exemplo como Moselos, Argoncilha, Rifana, que não continuou. Muitas das vezes com a subida do número 2, portanto. Mas há uma troca. Sanguedo, falávamos há pouco, era uma das freguesias que podia haver mudança, e é uma subida dentro do PS, ou seja, dentro do PS em Sanguedo. Portanto, aqui há um mérito claro de Mário Jorge Reis e da Amadeu Albergaria. Mas passando aos pelouros, estamos a demorar muito neste parênteses. Pronto, sim. O Mário Jorge Reis é o Vice-Presidente da Câmara, vai ficar com o mesmo pelouro que tinha, portanto ficará com o desporto, com a paisagem urbana, com os jardins e com o ambiente, portanto aqui também com este novo encargo, que é Vice-Presidente da Câmara Municipal. A Sónia Azevedo, que é também uma manutenção daquilo que era o Executivo anterior, está muito mais ligada àquilo que é a gestão financeira, a gestão dos recursos humanos e toda essa questão. Só dar nota que ainda não foi a reunião de Câmara final, a atribuição será no dia 17, mas já podemos afiançar, porque já foi falado até na última reunião de Câmara. A Sónia Azevedo, que também é uma pessoa que teve um crescimento muito interessante no último mandato, assumiu esse papel também político, e quando digo papel político no bom sentido da palavra, de perceber aquilo que é a necessidade das pessoas, aquilo que é a necessidade dos presidentes de junta. Depois temos aqui a manutenção também do Vítor Marques e da Ana Osório. O Vítor Marques irá manter exatamente o mesmo pelouro também, ligado à ação social, ligado à saúde, ligado também à habitação, e é alguém que é muito experiente também, que se mantém do anterior executivo, e que vai certamente fazer um excelente trabalho numa área em que cada vez somos mais sobrecarregados, quer a saúde, quer a ação social, porque a população está a envelhecer, ainda bem, porque temos mais qualidade de vida, mas coloca outros desafios às juntas, às câmaras e também próprio governo, e a Ana Osório, que mantém aqui, é a 7ª entrada, e que vai manter o planeamento e o urbanismo, portanto a manutenção dos pelouros. Deixei para o fim as 2 entradas no Executivo, a Beatriz Silva, que é uma semi-entrada, a Beatriz Silva que tinha sido candidata em 8º lugar nas últimas eleições, com a saída de Emílio Sousa, Amadeu Albergaria assumiu a Câmara Municipal e Beatriz Silva ficou vereadora já na altura, sem pelouro, mas já era vereadora, portanto já estava por dentro da dinâmica,
académica, só para dar nota que foi considerada pela revista Forbes, que dispensa apresentações, como uma das 30 jovens a acompanhar na área do retalho. Portanto, é uma pessoa com créditos firmados na área académica, na área profissional, portanto, e que vem para um pelouro desafiante, que é a educação. Isso diz um pouco em termos políticos. Que é a educação, que é a educação e a juventude, e que tenho a certeza absoluta que é um dos melhores quadros que temos em Santa Maria da Feira, e não tenho dúvidas que fará um grande trabalho na educação, num pelouro difícil, do qual eu também estou ligado, e que acredito que a Beatriz vai fazer um grande trabalho. E só fazer aqui uma à parte, que a área da juventude, a Santa Maria da Feira é uma referência e é uma jovem, tem 30 anos, portanto vai ser liderada a juventude por uma jovem. E o Paulo Marcelo, que é também uma entrada, alguém que vai ficar com a cultura, vai ficar também com a arte da comunicação, que é uma das novidades também, que até aqui estavam mais ligadas à área do Presidente. Na oposição, só um rodapé final, portanto ficam 3 elementos que já estavam habituados a estas lides da oposição: o Márcio, o Sérgio Cirino e a Manuela Alves. E a entrada do Luís André Santos, que pelo partido Chega. Eu acho que aqui na oposição vai haver uma coisa que é muito interessante, e o Délio tocou nisso, que é as discordâncias da oposição vão ser diferentes, o que vai colocar desafios diferentes à governação, mas também vai fazer pensar de forma diferente, porque a visão, e aqui com todo respeito, a visão do PS na oposição muitas vezes podia ser linear, ou seja, a forma de olharmos para um problema tinha uma forma de oposição muitas vezes sincronizada. Agora vamos ter 2 visões, porque o Luís André traz uma visão daquele prisma, o PS vai trazer outra visão desse prisma, e o PSD, que apresenta essa questão, vai ter outra visão. E este pluralismo de opiniões muitas vezes é positivo, acreditando que todos que lá estão eleitos vão cumprir e vão exercê-la de uma forma respeitosa e de uma forma também, e acredito que as pessoas que foram eleitas, conhecendo todas, irão ter sempre os feirenses em primeiro lugar. Acho que vai ser muito produtivo para este mandato. Para rematar aquilo que o Filipe está a dizer, eu iria só, antes que o Alferes fale, dizer que este mandato vai ser um teste à maturidade política deste Executivo. Exatamente por isto que ele está a dizer, e também pela entrada destas novas pessoas na variação. E, portanto, a maturidade política vai ser posta em causa nesta governação, vai ser um desafio, e portanto, continuar a obra vai ser importante, mas inovar aqui também vai ser o que vai distinguir um bom mandato, ou a possibilidade de um bom mandato para este Executivo. Muito bem. Alferes Pereira. Ora, para ser rápido mesmo, apenas pegando no que o Délio disse e sendo mais objetivo, eu acho que a oposição do PS teve 3 anos e meio sem fazer grande coisa na Câmara Municipal. Não foi oposição, deixou as coisas a andar, uma vez ou outra houve ali alguma intervenção, mas muitas vezes apresentava propostas e não as tornava públicas, não as apresentava à comunidade. Muitas vezes podia ter feito uma oposição mais dura, deixou passar, entendiam, enfim, os experts, que era só de sábado o último ano. Eu ouvi isto várias vezes de vários dirigentes, não é? Isto foi, aliás, assumido publicamente, e, portanto, acho que aqui o PS começou a perder. Começou aqui a derrota do PS, provavelmente, portanto. Não fica nada, não fica sumo nenhum, depois de exprimida, eu ia dizer a laranja, já não é o melhor exemplo. Vamos lá buscar um limão, então. Exprimir o limão não fica grande sumo, mas foram decisões que foram tomadas. O discurso do Presidente foi um bom discurso. Era escusada aquela parte do vibrante, foi mal alfinetada. Enfim, quando se ganha também tem que ter algum cuidado no que se diz, e aquele discurso do vibrante, somos um conselho vibrante, e foi uma grande vitória, teria sido escusado esse tipo de discurso, mas acho que foi um bom discurso. Gostei muito da homenagem que o Presidente fez à sua família, porque as famílias são sacrificadíssimas nestas matérias. Todos nós andamos na política de forma mais direta ou mais indireta, agora ou antigamente, e sabemos perfeitamente que a família sofre muito com isto, estamos muito ausentes. Sobre a variação, acho que os vereadores merecem todos, obviamente, o benefício da dúvida. Alguns já lá estão, portanto, também temos que ver o trabalho que eles fizeram. Acho que a Ana Osório precisa de um clique no urbanismo. Acho que é a área que está menos conseguida na Câmara Municipal. E acho que é preciso ali um clique. E também as obras públicas, estão da alçada do Sr. Presidente, que não seja só projetos e mais projetos, e depois já ninguém quer fazer os projetos que os valores são baixos. É preciso começar a ir para o terreno. Há a promessa. O Presidente está lá há um ano, agora foi eleito, mas esteve lá há um ano,
não dá tempo para mostrar as coisas, vamos confiar que este mandato seja um mandato de obra física. Sim. Pronto. O vereador do desporto, também já agora, porque as queixas são inúmeras, é preciso também começar a criar obra física, que são dos pavilhões, é um calvário neste concelho, e portanto já não chega só a andar com os cantoneiros a podar flores e árvores nos jardins, é preciso ir muito mais além e portanto também é uma área muito sensível. Concordo, porque vezes sem conta, e acho que posso contar isto publicamente, que não é crime nenhum e ele não ficará chateado, vezes sem conta critiquei e chamei a atenção do Gil Ferreira, o pelouro da cultura e da educação juntos não faz sentido nenhum. Em termos teóricos faz, na prática não, que são 2 pelouros enormes e cheios de problemas. Tendemos a concordar aí. Acho que qualquer pessoa que perceba como é que funciona uma Câmara Municipal chegará facilmente a esta ideia. Em termos teóricos faz sentido, em termos práticos não faz. Não, é incontrolável isto. E eu acho... É mais até no Conselho de Santa Maria da Feira que tem uma... É muita coisa. Tem um peso associativo, cultural muito grande. Muita coisa. Acabou por pesar ali um pouco, mas permite-me só dar esta parte uma palavra de apreço e de parabenização ao Gil Ferreira pelo trabalho desenvolvido ao longo destes 12 anos. É uma das minhas notas finais. Acho que há uma marca antes Gil Ferreira e depois Gil Ferreira. Sim. Concordando e discordando muitas vezes com algumas coisas, porque cada um de nós tem a sua opinião, mas acho que faz um trabalho fantástico. O Gil Ferreira foi um bom vereador da cultura. O último mandato não terá sido mais conseguido, na minha opinião, mas é uma questão de opinião pessoal. Acho que foi um vereador de educação razoável, na minha opinião. A educação é um pelouro complicado quando associado a uma cultura. Sim. Complicadíssimo. Dou os parabéns ao Paulo Marcelo, um homem da cultura, que também podia ficar na educação, curiosamente. Claro. E a Beatriz Silva. Para mim, os títulos das fóruns não me interessam para nada. Eu já vi gente brilhante no mundo empresarial, que depois na política não dá nada, e já vi o contrário. Mas também já viste gente brilhante no mundo empresarial a ser brilhante na política? Não são muitos. Mas são poucos. O que me interessa aqui é que eu, dizer a miúda, não vou ser deselegante, a senhora vereadora tenha ideias boas que as consiga concretizar num pelouro extremamente difícil e, portanto, vamos também dar algum tempo para que ela se ambiente e de que alguma forma possa fazer um bom trabalho. E chama a atenção, também já chamaste, ela vai ficar com a juventude, sendo ela uma jovem de facto. Portanto, faz sentido. Faz sentido. Podemos fechar esta parte. Vou apenas avisar, estamos a cerca de 15 minutos do fim do programa, temos que fazer aqui opções. Vamos à Assembleia Municipal muito rapidamente, 2 minutinhos para cada um, para depois seguirmos para as notas finais, ou querem falar sobre desafios e prioridades para o Concelho de Santa Maria da Feira, que pode ser um tema também que poderemos abordar na próxima semana. Eu talvez deixaria esse tema para um bocadinho mais de análise aprofundada e iríamos à Assembleia Municipal. Muito bem, mas agora vou pedir mesmo a vossa capacidade de síntese. Adelina Portela é a nova Presidente da Assembleia Municipal, prometeu uma gestão assente na transparência, legalidade e equidade, promovendo um ambiente de diálogo sereno, construtivo e respeitador da diferença. Que indícios dá também a Presidente da Assembleia sobre o mandato que vai acontecer neste órgão autárquico, Délio? Dá o indício de quem inicia um novo projeto autárquico pela primeira vez, que se vê envolvido neste projeto, vê-se envolvida numa lógica completamente diferente daquela que era nos anteriores anos, onde tínhamos uma grande pluralidade partidária na Assembleia Municipal. Sim. E que agora se encontra... A esquerda do PS desaparece. E, portanto, fica muito restringida. E é um discurso que faz um apelo à serenidade, um apelo ao contributo, para que os trabalhos decorram com a normalidade de vida. Ela diz mesmo que a liberdade de expressão não deve ser confundida com o direito à ofensa e muito menos é sinónimo de impunidade ou ausência de responsabilidade. É recado aqui também para forças políticas, Délio? Sim, claramente. Não vale a pena estarmos a adorar a pílula e todos nós sabemos. E não é para todos, é para um especificamente. É para um partido específico, é o Partido Chega, que tem tido a nível nacional determinados tipos de comportamento que não são aceitáveis para quem se sente democrata e sente a sua Constituição, porque não se percebe até em termos nacionais, fugindo aqui só um bocadinho, sim, como é que até hoje não foram tomadas devidas medidas relativamente a isso, quando a nossa Constituição é ferida no seu âmago. O problema é que, como é que se diz aquela expressão, o que nasce torto, tarde se endireita, e acho que quando não se ataca na raiz do problema, no início, depois torna-se mais difícil. É uma forma de afirmação por parte desses partidos, e agora generalizo para não estar aqui a focalizar. Mas eu também estou em crer que, e foi aqui falado, nós estamos aqui no poder local e na gestão local, nós estamos a falar de pessoas
que nos são próximas de uma forma ou de outra e que nós convivemos todos os dias. Sim. E quando estamos na luta política acesa, pode haver, de facto, aqui um sair da franja, mas tendencialmente eu acho que isto vai caminhar para o centro. Para o centro, não em termos políticos, não é isso que eu estou a referir, mas vai caminhar para numa tendência de oposição sim, claro, mas sempre com elevação. Com elevação. Porque as pessoas sabem que só assim é que se vão também poder afirmar nesta lógica local. Porque uma coisa é estarmos a falar no âmbito nacional e com a imagem que as pessoas têm, muitas das vezes errada, sobre a questão política, não é? Outras vezes acertam, mas grande parte é errada, e daquilo que querem fazer relativamente a quem cumpre este caminho na política de forma séria. Porque grande parte das pessoas que estão ligadas à política são pessoas sérias, são pessoas que se dedicam às causas, que põem muito de si, da sua vida, dedicando a vida aos outros. Sim. E eu quero acreditar nesta forma bonita de se fazer política. E também creio que, a nível local, isso irá acontecer. Portanto, o meu repto será esse. E é o mesmo repto que a Idalina também lançou no seu discurso, para fazer com que aqueles trabalhos decorram de facto com essa normalidade. O Alferes sabe muito bem, o Filipe também, assistiram a muitas assembleias municipais em que a intervenção de tantos partidos era tão densa, tão alargada, que muitas vezes cansava as pessoas. Era pelo cansaço que elas eram derrotadas, não é? Não pela questão dos assuntos, mas era pelo cansaço. E agora, talvez, com este espectro mais reduzido, as coisas possam ser de uma outra forma. Mais também é algo que eu espero que esta Presidente consiga, de facto, dominar e domar em termos da Assembleia Municipal. Muito bem, Filipe. Muito rapidamente, o Délio gastou mais do que 2 minutos. A Assembleia Municipal está muito bem liderada por uma pessoa que eu acho que tem uma competência extraordinária, que eu estimo muito, que é a Adelina Portela, a doutora Adelina Portela, e que, através da sua calma, vai certamente conseguir gerir bem os trabalhos que poderão, e sabemos que há algumas Assembleias Municipais que ficam um bocadinho mais quentinhas, porque há Assembleias Municipais em que as ideias são diferentes, a oposição é diferente, e há uma Assembleia ou outra que é um bocadinho mais quentinha, até na gestão de tempos, e acho que a doutora Adelina Portela vai conseguir fazer esse trabalho muito bem, de uma forma muito, muito elevada. Tenho com ela uma mesa que estimo muito também, temos o José Carlos, que é alguém que também já esteve aqui nestes painéis connosco, que era o anterior presidente da Junta de Freguesia de Moselos, e a Ana Patrícia, que é representante dos presidentes de Junta, presidente de Junta de Escapães, também eleita em primeira rodada, embora ela já fizesse parte da mesa na Assembleia Municipal anterior, na altura como eleita pela Assembleia Municipal. Dar aqui só mais 2 notas, que muito rapidamente, relativamente aos grupos que constituem a Assembleia Municipal. Dar nota que o Chega elege o seu primeiro elemento para a Assembleia Municipal em 6º lugar. E isto é algo que, em 33 eleitos, o sexto qualificado, ou o 6º eleito, é do Partido Chega. Portanto, há um ponto que eu gostava de deixar logo aqui em cima da mesa, que é, temos que cada vez mais tirar aquele discurso que o Chega é como se fosse um acidente de percurso, ou que nós sabemos como é que foi eleito. O Chega está eleito legitimamente. Claro. Exatamente. As pessoas olharam para as suas ideias, para os seus programas, para as suas pessoas, mais apresentadas ou menos apresentadas, aquilo que eram as listas, e votaram no Partido Chega. Tem que se olhar para aquilo que são as suas visões, são as suas ideias. Posso concordar mais ou discordar mais, tendo mais a discordar algumas vezes, mas temos que olhar para este partido e dar a devida consideração naquilo que são as suas ideias. E depois, no jogo político, na discussão política, aí sim devemos debater as ideias e aquilo que eles dizem, se é correto, se não é correto, mas nas ideias e cada vez menos, na minha opinião, naquilo que é o ataque ao partido ou às pessoas. E a Partido Socialista, que tem aqui, na minha opinião, um grupo parlamentar também reforçado. Acho que quer o PSD, quer o PS,
tem um grupo parlamentar reforçado nos quadros que elegeram. O PS traz mais pessoas, parece-me, que poderão usar da palavra e ter mais intervenção. À cabeça logo pela estimada Susana Correia, deputada da Nação. Temos que fechar. E o PSD também, que mantém pessoas recordo logo à cabeça do João Cunha e do Carlos Seixas, que são duas pessoas que interviram em quase todas as Assembleias Municipais. Sim. E com grande elevação e com grande qualidade sempre. Muito bem. Alferes, 2 minutos, mesmo 2 minutos para termos tempo para tudo. Dizer que o Zé Carlos, vice-presidente, não é? Vice-presidente da Assembleia Municipal, se ele for um dia presidente em exercício, não é propriamente a pessoa mais calma para estar ali a aturar algumas coisas. Não? Por aí a coisa pode ferver logo. Eu vou-te roubar só 2 segundos para dizer que o Zé Carlos não é o presidente da Assembleia, já é presidente de mesa da Conselhia do PSD, não é presidente, é vice-presidente, já teve que assumir os trabalhos e foi sempre de uma elevação extraordinária. No PSD vocês dão-se todos bem, porque ganham, dão-se sempre não bem. Pode falar. Vocês vão ter que concordar em discordar. Alferes, seguimos. Acho que a Assembleia Municipal está mais pobre, precisamente porque há menos partidos. Eu acho que isso ganha. Está mais pobre, há menos tendências lá espelhadas e, portanto, nesse sentido, perde. Poderá ganhar em funcionalidade. Em funcionalidade, desculpa. Eu não queria, mas em funcionalidade. Não em pluralismo. Eu não peguei nessa ideia do dela, mas queria dizer que é só mesmo rápido. 7 partidos era muito cansativo. Eu ouvi todas, mas perdia muito nas ideias. Acho vai tornar-se mais ágil neste aspecto. Sim. A Adelina é uma mulher de bom senso e de consensos. Portanto, eu acho que ela vai conseguir ter um papel fundamental naquelas assembleias mais quentes, de alguma calma, até de um ar ali maternalista, matriarcal, se quisermos assim, e dizer, epá, vamos lá com calma. Ela tem uma paciência de anjo e, portanto, eu acho que vamos ganhar com isso. Espero que ela passe o período do público para o início. Continua no fim, eu não tenho ideia das últimas assembleias. Acho que uma vez que se resolva, que se ponha isso no início, não faz sentido nenhum ficar ao fim. Uma pessoa vai falar numa Assembleia Municipal, tem que esperar 5, 6 horas, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Terceira nota e última, acho que o Chega, aí discordo de vocês, acho que o Chega não vai ser nada acomodado. O Chega vai partir a louça nas assembleias todas, só se não puder. Não foi isso que eu disse. Foi isso que eu percebi. Discordo daquilo que estás a dizer. Aliás, eu até disse que a Adelina Portela pode ser importante para gerir algumas assembleias municipais mais acalentadas. Eu fiquei com a ideia que o Del tinha dito que a Chega iria normalizar um bocadinho a sua intervenção. O que eu quero dizer é a pessoa em si, as pessoas em si podem intervir dessa forma efusiva, mas com uma outra elevação que não tem sido aquilo que é a imagem nacional. Foi aquilo que eu disse. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Eu acho que o Chega vai causar danos na Assembleia Municipal. É a essência do Chega. É a essência do Chega. Portanto, não há grandes alterações ali a fazer. Se o Chega deixar de ser assim, passa a ser um IL, ou um CDS antigo, ou até um PSD. Muito bem. Podemos passar para a rúbrica O Melhor e o Pior da semana. Basicamente, os 3 são desafiados a trazerem o que consideram o melhor e o pior da semana. Délio, começamos por ti. O meu melhor, a vitória de Zoran Mandani, a vitória da democracia, a vitória de um democrata naquilo que é um país que hoje não conseguimos claramente dizer que país é. Os Estados Unidos da América eram um espelho daquilo que era a plena democracia em termos mundiais e hoje não conseguimos identificar muitas das vezes as tendências exercidas. E, portanto, esta é uma vitória num tempo conturbado da América que a mim me deixa contente para aquilo que possa daí advir. É uma sementezinha de mudança num país tão incerto como Sim. é neste momento. O pior, a ruptura dos serviços de saúde, relativamente aqui também à problemática dos médicos tarefeiros. Eu não posso acreditar que no nosso país tenhamos regredido tanto ao nível dos serviços de saúde para que tenhamos tantos nascimentos em ambulâncias, nascimentos às portas dos hospitais. Estamos em 2025, não estamos no século passado, e mesmo no século passado já tínhamos melhores condições, porque esse era o meu tempo, o tempo em que nós nascíamos em casa, numa bacia de água, como eu nasci em casa, sou o exemplo prático disso, mas isso era quando os nossos pais não tinham condições para nos levar aos hospitais e nem eles estavam se calhar preparados nessa altura, não é? Nos anos 70, Sim. os hospitais preparados como deveriam estar hoje para receber. E portanto é o meu pior. O melhor e o pior da semana do Délio. Filipe?
Olha, Filipe, o meu melhor, vais-me permitir, eu vou fugir só um pouco daquilo que é o melhor da semana. Eu vou, porque isto já foi há 2 semanas, mas o meu Não melhor... faz mal. Abrimos a exceção nesta estreia. Tenho que dar os meus parabéns a todos aqueles homens e mulheres, que deram a cara pelas suas freguesias, pelas suas ideias, pela Câmara Municipal, pela Assembleia Municipal. Não é por, eu já estive nestas lutas há muito tempo, agora fui candidato a presidente, mas já tive de candidato a outros lugares e mesmo apenas apaixonado por aquilo que é a vida, o mundo cívico e o mundo associativo e o mundo político, e eu tenho que dar o meu melhor, independentemente dos partidos. Essa palavra tem que ser para esses homens e mulheres que abnegadamente dão de si, são escortinados, ouvem tudo e mais alguma coisa, e só dão de si em troco de quase nada, deixa as famílias para trás. Pior da semana, temos que ir acaba para o pior. por ser muitas vezes inglório, às vezes até portanto, uma palavra para todos esses, independente Ficou dos partidos. Claro. A nota negativa, eu trazia outra, mas eu vou ter que dar esta, e perdoem-me, porque eu antes da entrada para o programa recebi aqui uma mensagem que me diziam que o Luciano La Rosa vai receber a União de Leiria no estádio do Algarve. Eu sei que o nosso programa é político, sim, mas isto é um assunto do Conselho. É um assunto do Conselho, portanto estamos a 526 km, a notícia diz 526 km separam o estádio do Luciano La Rosa e o estádio do Algarve. Eu tenho muitas, e uma palavra para o Hugo Mendes e para o Nuno Correia, para toda aquela estrutura que tem feito das tripas coração para manter uma equipa como o Luciano La Rosa, um clube histórico do nosso concelho, do nosso distrito, a competir na segunda liga e com uma grande elevação. É verdade que não tem as condições ainda no estádio e vê-se obrigado a ter que andar por vários estádios. E eu aqui apenas lançava um repto, um desafio, que é tentarmos fixar um estádio o mais próximo possível, porque as pessoas de Lourosa, as agentes de Lourosa são apaixonadas, e não tenho dúvida que há muitos que vão fazer estes 526 km para apoiar o Luciano La Rosa, mas isto pode valer pontos que podem ser fundamentais no final do campeonato, sim, entre a manutenção e a descida da divisão. Portanto, fica aqui esta palavra de alguma perplexidade com esta distância. Confesso que não sei qual é a razão, mas ao mesmo tempo de força, porque eu acredito que tanto o Hugo como o Pedro Miguel como o Nuno Correia queriam estar a jogar em Lourosa. Portanto, força e que voltem rapidamente para perto de Lourosa. Obrigada pela maneira sintética. Alferes, melhor e pior? Melhor. Eu vou voltar às autárquicas. Amadeu Alvearia, na sua vitória, uma vitória esmagadora e única, e aqui aproveito e faço, portanto o Filipe já falou nisso, eu não vou estender muito aí, na pessoa do Amadeu Alvearia, cumprimentar todas as pessoas que se candidataram, todos que foram candidatos, de todos os partidos, a todos os órgãos de Santa Maria da Feira, numa coragem única, porque hoje em dia ser candidato é ver a nossa vida revista e despedaçada de princípio a fim, muitas vezes com mentiras, e portanto não é fácil aceitar para andar na boca do povo, como se costuma dizer, e em alguns casos, e de que maneira. Portanto, fica aqui o elogio a todos os candidatos, na pessoa do Presidente da Câmara, Amadeu Alvearia, também já agora da Assembleia Municipal, Adelina Portela. O pior? O pior, ainda nas autárquicas. Márcio Correia assumiu de facto a derrota e disse que entretanto ia ser a política, portanto não é preciso ir no dia a correr, mas já preparou o terreno. No Bloco também é essa noção. Na CDU é uma estrutura diferente, mas também já há indícios disso. No CDS, pasme-se que a Presidente da Conselhia, a Fernanda Alves, diz que não vê motivo para se demitir, que fizeram um bom trabalho e que o povo é que não quis, e se o povo não quis, de facto não quis porque não votou, isso é verdade. Mas argumentos destes não servem minimamente e o CDS bateu no fundo, está de rastros, aliás, nem existe neste momento, e pede-se a quem os militantes votaram para as pessoas lá estarem, como é evidente, e têm essa legitimidade, mas quando se vê que o projeto não funciona, o que se pede é que as pessoas se retirem com alguma dignidade e deixem o partido para outras pessoas. Vamos colocar o ponto final neste programa e agora é 30 segundos para a nota final. E vou cortar o microfone ao fim de 30 segundos, só para avisar. Délio, falta o chicote. Falta de apoios aos meios de comunicação locais que fazem tanta falta para mantermos viva a informação junto da nossa população. Isto é uma prova viva de resistência, esta rádio, outra rádio, um jornal, mas devíamos ter mais meios de comunicação social no Concelho e, portanto... E com mais meios. E com mais meios. E, de facto, este reforço de meios, e porque hoje estou numa rádio local, trouxe
esta nota final. Obrigada, Délio. É um tema que é muito querido e muito caro. Filipe. A nota final é quase a mesma, mas só dizer que o facto dos Santa Rosa jogarem em Leiria prende-se com o facto dos estádios Em Leiria? Vicente. Peço que o controle Leiria no Algarve prende-se com abrir as obras no estádio do Gil Vicente, fica também essa nota de complemento. A minha nota final eu vou terminar como comecei. Depois, nesta altura, é momento para trazermos cá outras atividades e dinâmicas cá no Conselho, mas não queria deixar desta primeira edição do Discordâncias de mais uma vez dar os parabéns à Rádio Sintonia por trazer o debate de Santa Maria da Feira para o terreno, dizer que é um gosto estar convosco neste debate e queria terminar com essa nota da importância da comunicação social local e aqui, como é óbvio, na Rádio Sintonia, mas também dar uma palavra à outra rádio, ao jornal que temos aqui no Conselho e que fazem um trabalho extraordinário para se continuar a falar de Santa Maria da Feira, das suas freguesias e se calhar só quando perdermos é que vamos dar o real valor. Portanto, muito obrigado à Rádio Sintonia e à outra rádio e ao jornal que também estão em Santa Maria da Feira, porque todos juntos fazem um grande trabalho por Santa Maria da Feira. Obrigado. E lembrar também que já perdemos um jornal centenário aqui em Santa Maria da Feira que fazia um trabalho meritório. Foi uma grande perda para o Conselho. Para mim também, enquanto jornalista, senti que falta aqui uma voz esclarecedora com temas profundos e que não os traz cá. Alferes, rapidamente. Faço minhas as palavras do Délio e do Filipe sobre a comunicação social, já toda a gente sabe a minha opinião. Rapidamente, uma nota de agradecimento e ao mesmo tempo desejo de bom trabalho ao Gil Ferreira, que vai para adjunto do Sr. Vereador das Comunidades, que por acaso também é Santa Maria da Feira, e de Sousa. Secretário de Estado, perdão, ai meu Deus, Secretário de Estado. Eu preferiria o Gil Ferreira cá pela terra ou pela região com uma atividade qualquer, num projeto qualquer mais visível. Acho que vamos perder alguém, mas enfim, ia talvez o emprego dele, a ocupação da vida dele, ele pelo menos assume isso um pouco nas redes sociais. Desejar-lhe a maiores felicidades, ele merece, é um bom rapaz. Última nota mesmo para fechar, Merca-feira, este fim de semana, promoção da AEF no Aeroparque. Desculpamos, eu tinha que dizer isto. O apoio ao comércio local de Santa Maria da Feira. Deixa-me só desejar feliz aniversário ao Carlos Melo, que é um ex-radialista, Exatamente. que é Passo Brandão e que hoje está de parabéns Melo. e, portanto, eu hoje tinha que lhe dedicar isto. Muito bem, fica aqui os parabéns toda a rádio também. Exatamente. Para o Carlos Melo. Filipe, Délio e Alferes, muito obrigada pela presença aqui nos estúdios. Obrigado. A estreia do Discordâncias, o debate que dá que pensar na Rádio Sintonia com Alferes Pereira, Délio Carquejo e Filipe Dias. Estamos de regresso na próxima quinta, depois das 19 horas, com novos temas, os mesmos protagonistas e saudáveis divergências. Até lá.